Psicologia do desenvolvimento. A psicologia do desenvolvimento, ela se pergunta sobre a interferência, né, do tempo de vida, nos processos da criança, sejam esses processos de conhecimento, de socialização, de progresso, de como essa criança vai conseguir, então, ao longo do tempo, né, ir adquirindo mais competências, mais capacidades, e não só adquirindo no sentido de somar capacidades, mas como essas capacidades vão se transformar ao longo da vida. Classicamente, psicologia de desenvolvimento trabalha com desenvolvimento cognitivo, conhecimento, razão, inteligência, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento social, das relações sociais, e desenvolvimento motor, psicomotor. Existe um processo identificável que passa por várias etapas para que uma determinada capacidade humana seja realmente um patrimônio da pessoa. Se tiver, então é psicologia do desenvolvimento. Então, eu acho que a melhor maneira da gente pensar a psicologia do desenvolvimento é como uma área de conhecimento que se preocupa com essas mudanças ao longo da vida e que se interessa, né, por estudar que fatores, né, promovem essas mudanças. Não quero. Não quero. Não quero. Lavar a mão para tomar café? Lavar a mão para tomar café. Todo mundo. Poderia-se dizer que a psicologia do desenvolvimento é uma espécie de embriogênese da psique. Né? Se você pegar a embriogênese, né, que estuda desde a concepção e a evolução do feto, a psicologia do desenvolvimento tem a mesma pergunta, só que do ponto de vista da psicologia, do mental. Jean Piaget? Senhor Piaget, Sim? existe então uma embriologia mental. Mas certamente, o movimento é o mesmo desde que a vida se manifeste. Isso quer dizer que há fases e estruturas no organismo, como na mente. Mas claro, no desenvolvimento orgânico, existem fases, sem sombra de dúvida, que são clássicas, que são conhecidas na embriogênese. O Piaget tinha uma hipótese seguinte, ele conhecia muito bem a embriologia, certo? A embriologia animal. Como é que se forma o embrião, como é que a crisálida se transforma em borboleta. Ele conhecia a embriologia. Então, ele foi ver se a embriologia mental, ou seja, a construção do cérebro humano, da capacidade cerebral, da capacidade intelectual, da capacidade inteligente, em suma, se a razão humana tinha uma embriologia análoga à embriologia dos ciprestes e dos moluscos alpinos. Por isso é que ele chama de embriologia mental. Como no exemplo do feto que se desenvolve. Certamente. E as fases embriológicas são sequenciais, no sentido de que cada uma é necessária ao aparecimento da seguinte e supõe a precedente. Sendo assim, não se pode simplesmente saltar uma etapa. Pois bem, isto eu creio que nós encontramos nas fases do desenvolvimento das funções cognitivas da inteligência. Do pensamento. Do pensamento. Quer dizer, essas etapas da embriologia humana, do embrião humano, são análogas às etapas da embriologia mental, que também tem as suas etapas. Interessante que a teoria do Piaget é totalmente falseável, porque bastaria que você encontrasse uma única pessoa no mundo, não precisava ser um grupo, não, uma única, que tivesse o raciocínio abstrato sem ter tido o concreto. Não existe. Então, as etapas, elas têm que se seguirem umas às outras. Portanto, o desenvolvimento se dá por etapas, por superação de fases anteriores.
Então, se tem as etapas A, B, C, D, sempre será na sequência A, B, C, D. Agora, isso é importante, pode acontecer de certos estágios não serem alcançados. Que para alcançar determinados estágios é preciso que haja uma construção do ponto de vista do sujeito, e para que haja uma construção do ponto de vista do sujeito é preciso que o meio ambiente, o meio social, de uma certa forma, demande essa tal construção. Ah, senhor Piaget, mas os fetos se desenvolvem todos da mesma maneira. Não exatamente. Existem diferenças individuais notáveis. Mesmo sendo inteiramente normal, o feto está sujeito a interações com o meio, interações que supõem os alimentos, por exemplo, pois se há falta deles, haverá uma formação congênita defeituosa. Todavia, tudo parece ter início pelo código genético, pelo sistema genético. Na verdade, isso não acontece no domínio do instinto, porque há sempre uma margem de acomodação individual. Então, por exemplo, o raciocínio lógico-formal, o nível mais alto de raciocínio, pode ser que há pessoas adultas que não sejam capazes de fazer, porque nunca precisaram construir essa estrutura, porque nunca o meio os demandou. Porque se a gente acreditasse, e coloco no condicional, se a gente acreditasse que todos chegam até o fim do desenvolvimento, a explicação seria biológica. A explicação seria biológica. Por exemplo, muitas das nossas faculdades biológicas, com determinadas idades, desabrocham. Por exemplo, a capacidade de reprodução. Tá? Então, há um desenvolvimento, claro, mas a explicação dele é biológica. Existe, digamos, uma programação que faz com que, se não houver uma doença, toda e qualquer pessoa, de determinada idade, é capaz de, biologicamente, fazer isso e aquilo. No caso da moral, da cognição, enfim, no caso do desenvolvimento mental, tudo leva a crer que não é assim que funciona. Isso vai depender de uma demanda do meio, por isso a ideia da construção vai ser construído. Quer dizer, a razão, que ele chamou de preferência de inteligência, a cognição, é algo que é construído. Construído como? Na troca do organismo com o meio. Não é que se desenvolva independentemente do meio. Tem que haver essa troca, senão não há construção. Dito está, a psicologia do desenvolvimento tem a ambição de identificar etapas do processo de construção das capacidades humanas. Construção na interação com o meio. Tradicionalmente, nós temos 3 teorias, né, que são chamadas psicogenéticas, que priorizam a interação, bem como a construção do conhecimento, né, a partir de uma gênese. A gente chama de genéticas, não pela genética da biologia, mas porque valorizam a ideia de gênese, ou seja, todo conhecimento começou em algum ponto antes. Então, a gente olha esse ponto anterior, que é a gênese, para isso que nós estamos vendo agora. Fez bom passeio, senhor Piaget? Excelente. Então, senhor Piaget, me parece que essa palavra genética confunde um pouco, não? A palavra usada na expressão psicologia genética foi introduzida pelos psicólogos muito antes que os biólogos a empregassem em um sentido mais restrito. Nessa linguagem atual dos biólogos, a genética refere-se exclusivamente aos mecanismos de hereditariedade, em oposição aos processos embriogenéticos ou ontogenéticos. Pelo contrário, a expressão psicologia genética se refere ao desenvolvimento individual, a ontogenia. As 3 teorias psicogenéticas são as teorias de Piaget, Vygotsky e Vallon. Os 3 são chamados interacionistas e construtivistas porque valorizaram esses 2 princípios, né? Que nada acontece sem a interação e não há nada que não passe por uma construção que tenha tido uma gênese, né? Agora, o que diferencia basicamente esses 3, né, é o tipo de mediação que eles vão utilizar para falar de interação. Então, a gente pega o Piaget, né, que acho que é o nosso foco principal aqui. Para Piaget, a mediação é a ação da criança. Esse bebê age, né? Então, é essa atividade física no início, bem sensorial, motora,
né? Depois vai ser uma atividade mental. Senhor Piaget, a ação mediando a interação? Não entendo. Claro, a criança encontra o objeto e se desequilibra, porque sente a necessidade de manipulá-lo. E dessa manipulação nasce uma pergunta ou um problema. Brincar, comer, resolver problemas, ser bem-sucedido na imitação, sustentar seu ponto de vista, são também necessidades que levam à ação. E a cada instante, essas ou outras ações serão também desequilibradas pelas transformações que aparecem no mundo. Cada nova conduta vai restabelecer o equilíbrio e construir um equilíbrio ainda mais estável do que o anterior. Essa que é a troca do organismo com o meio. Ninguém está ensinando, ela está fazendo por experiência própria. Porque a criança é levada a isso. Ela é levada. Não é só a nossa criança, a criança do Japão, a criança da China, a criança do interior. As experiências infantis são sempre as mesmas. Desculpe-me. E você? Quem é? Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky. Se a gente pega o Vygotsky, ele vai trabalhar bastante a mediação da cultura, por exemplo, né? As ferramentas culturais que estão interferindo na interação. A mediação pela cultura. Sim, o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. Um aspecto essencial do aprendizado é o fato dele criar a zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal, camarada Vygotsky? Sim, está no livro Formação Social da Mente. Não é aqui o momento de enveredar para a zona de desenvolvimento proximal. Ao terceiro interacionista, o médico francês Henri Paul Vallon. Vallon vai dizer que antes da inteligência se configurar, né, como estruturante dos conhecimentos, né, como essa estruturadora dos conhecimentos, as emoções é que fazem isso. As emoções estruturam até as primeiras cognições para Vallon. As emoções podem ser consideradas, sem dúvida, como a origem da consciência. Essas emoções, que são a exteriorização da afetividade, provocam mudanças na inteligência e impulsionam o desenvolvimento mental. Em tempo. Voltemos ao centro da nossa narrativa. A psicologia do desenvolvimento por Piaget. Ele disse há pouco: cada nova conduta vai restabelecer o equilíbrio e construir um equilíbrio ainda mais estável do que o anterior. Para ele, a lógica do desenvolvimento é a busca do equilíbrio. Equilíbrio implica adaptação. Então, se as pessoas desenvolvem determinadas habilidades, competências, formas de pensar, é porque o meio desencadeia a necessidade de criar essas formas para dar conta do meio, portanto, para se adaptar. Quanto que é o preço à vista do telefone? R$89. Então coloque. Quantas vezes eu posso pagar o telefone? 3 vezes. Qual é o valor da parcela do telefone? Cadê? 34. R$34. Eu vou pagar 3 de 34. Vai dar quanto? 102. Eles disseram que se pagar 3 parcelas de 34 vai dar 102, tá certo? A criança se equilibrou, certo? Mas ela, para conseguir esse equilíbrio, ela agiu muito.
Ela teve muitas ações no sentido de conhecer as coisas, de ver, de olhar, de pegar, de sentir. Essas ações transformaram o seu cérebro, ampliaram a sua capacidade cerebral de percepção, de visão. Então, o que acontece? Quando ela acabou de se equilibrar, o cérebro ficou ampliado. Com essa ampliação, ele viu coisas que ele não via antes. Então, ela vai se desequilibrar de novo. E qual é a diferença entre o preço à vista e a prazo? Quanto que deu a diferença? R$43. Põe lá. R$43, tá certo? Tá ou não? Aliás, no estudo é assim. Você estuda uma coisa, oh, que bom, graças a Deus, acabei esse capítulo. Aí o que acontece? Porque você já sabe muito bem isso, você vai ter problemas com outras coisas que vêm depois e com as quais você não tinha problema nenhum, porque você não tinha a menor condição de se desequilibrar. Aqui não tem, aqui tem. Isso. E aí vai ficar 10. E aí? Limite, fica 9. 9, e aí vai ficar? 12. Você tem 12, tirou 9. 3. Ah, tá. Você tem 9. Tirou 8. 1. E ali? 0. Isso acontece conosco diariamente. Diariamente. E não só conosco, seres humanos normais, com os grandes cientistas também. Eles descobrem uma coisa hoje e que faz com que eles possam vislumbrar um universo muito maior. Vou pegar a Maria agora. Pega a Maria, vou pegar a Maria. O indivíduo, né, quando nasce e entra em contato com o mundo, ele quer conhecer o mundo, o que não acontece com o molusco alpino, não acontece com o cipreste, não acontece com a lesma. Então, esses outros seres vivos não querem conhecer o seu mundo, mas o ser humano quer. E é aí que existe a diferença entre o ser humano e os outros seres vivos, que ele chama esse momento de o nascimento do sujeito do conhecimento. O que é isso aí? Tatu bola. Ele queima. Queima nada. Queima assim. Ele vira bola. Ele vira bola, né?